Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Desejo que sim, espero que sim, com a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo, de Nossa Senhora, de São José, da Sagrada Família, de todos os anjos e santos de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de hoje, no dia de Pentecostes, em que a Igreja de Deus, em que a Igreja de Deus, quem é a Igreja de Deus? Somos nós mesmos, Somos cada um de nós seres humanos, Essa é a Igreja de Deus, É a Igreja de Deus, Temos a Igreja de Pedras, Que são as igrejas onde nós frequentamos, as missas, Onde nós fazemos as nossas orações, Onde nós nos encontramos com Deus. Mas também, a igreja também, somos cada um de nós, Cada um de nós seres humanos. Cada um de nós seres humanos somos a igreja. E hoje, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, só para gente... Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso Deus, ele é trino e uno, uno e trino. Deus Pai que criou toda essa beleza aqui onde eu estou, Tudo isso aqui foi criado por Deus, Toda essa maravilha, todo esse lugar montanhoso aqui, neste lindo entardecer aqui, Com essa lua bonita que temos aqui agora, Tudo isso foi Deus que criou, O Pai criou, Deus Pai Todo-Poderoso criou toda essa maravilha, Que nós podemos contemplar, Que nós temos o privilégio de contemplar. E Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo, se encarnou no seio da Virgem Maria e veio ao mundo, viveu 33 anos neste mundo, Deu a sua vida para nos salvar, E Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Redentor, é aquele que nos salvou, Que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, e um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos, E Deus Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o amor do Pai para com o Filho e que é o amor do Filho para com o Pai. Essa comunhão, de amor, Essa comunicação de amor entre o Pai e o Filho e o Pai, entre Deus Pai e Deus Filho, Deus Filho e Deus Pai, essa comunicação de amor é Deus Espírito Santo. A Trindade divina, a Trindade Santa, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, criou toda essa maravilha, Foi obra da Trindade Santa, da Trindade Perfeita, da verdadeira comunidade de amor, que é o Espírito, que é a Santíssima Trindade, que sois um só Deus, E hoje, Deus derrama sobre nós o seu Espírito Santo, o seu amor, que é o Deus Espírito Santo, que é o amor de Deus. Sobre toda a igreja, do mundo inteiro, Deus derrama o seu Espírito Santo, os seus dons, as suas graças, os 7 dons, Os 7 dons, temos que clamar a Deus que mande para nós, que derrame sobre nós profusamente os seus 7 dons. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. O que nós podemos fazer sem Deus, sem a Santíssima Trindade, sem o Deus Espírito Santo, que é o amor? Nada podemos fazer. Olha, veja o que o homem fez. Olha o que Deus inspirou através do amor para que o homem criasse uma cidade, com todas as suas construções, com tudo que nela existe. É obra divina, é obra de Deus, foi Deus que criou, foi Deus que fez. Sem o Espírito Santo nada somos e nada podemos fazer. Nenhum bem há no homem, nenhum bem há no homem. Nenhum bem há em mim, Paulo, nenhum bem há em mim, em você, em cada um de nós. Só quando nós temos o Espírito Santo, só quando nós recebemos o Espírito Santo por amor, bondade e misericórdia de Deus, nós podemos fazer alguma coisa nessa vida, podemos realizar coisas boas, fazer o bem a todos e o mal jamais a ninguém.
O Espírito Santo é a luz que acode, é a luz que acode, é a luz de Deus que acode, que nos ilumina, que nos salva. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos inspira, é Ele que nos dá a luz, é Ele que nos dá o entendimento, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá a luz, que ilumina as nossas decisões, que ilumina os nossos corações, que ilumina as nossas vidas, nossas famílias. Sem Deus, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Nós precisamos do Espírito Santo para nos iluminar, para nos conduzir, para nos inspirar. Precisamos clamar o Espírito Santo de Deus, que habita, que está no meio de nós, que habita no meio de nós, que está em nossos corações, que deseja realizar maravilhas em nossas vidas. Precisamos nos deixar amar pelo Espírito Santo, nos deixar amar por este fogo abrasador. Vamos clamar, gostaria de clamar neste lugar onde eu estou aqui, que Deus me permitiu estar agora, e clamar o Espírito Santo. Eu clamo o Espírito Santo de Deus sobre nós, que o Senhor possa abrasar os nossos corações, possa queimar os nossos corações, possa purificar os nossos corações, possa derramar o seu fogo abrasador em nossos corações. Inflama, Espírito Santo de Deus, os nossos corações. Inflama, Espírito Santo de Deus, as nossas famílias, os homens e as mulheres que habitam a face da terra. Nós somos essa igreja que Deus Trino e Uno deseja habitar, que Deus Trino e Uno deseja transformar, que Deus que vive conosco, que caminha conosco. Deus, nós precisamos de Deus. Deus não é o problema. Deus é a solução dos nossos problemas. Quem criamos problemas somos nós mesmos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós fechamos os nossos corações para Deus, né? Quando nós fechamos os nossos corações para Deus, mas se nos apegamos com Deus, se nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos realizar maravilhas. Podemos realizar maravilhas, e Deus deseja realizar maravilhas em nossas vidas. Ele quer caminhar conosco no cotidiano das nossas vidas, e Ele caminha junto conosco, dia após dia. Todos os dias Ele está conosco, vivendo conosco, caminhando conosco. Deus é todo poderoso, é todo glorioso, é todo majestoso, é a perfeita comunidade de amor, que tudo criou, que tudo fez. Olha que lugar lindo, olha que lugar que Deus criou, toda essa imensidão, pelo poder de Deus, pela glória de Deus, né? Que fez tudo, que faz todas as coisas, que criou todas as coisas visíveis que nós podemos ver agora e todas as coisas invisíveis que nós não vemos, mas que existem, que estão além dos nossos olhos humanos, que estão além, que ultrapassam, que nos ultrapassam as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Deus eterno e todo-poderoso, derrama, Senhor, eu clamo e vos peço, Senhor, humildemente, meu Deus, para que o Senhor derrame o vosso Santo Espírito sobre toda a humanidade, sobre todos os moradores desta cidade, sobre todos os moradores de todas as cidades do Brasil e do mundo inteiro. Eu clamo, Senhor, e peço, e o Senhor derrama profusamente o vosso Santo Espírito de amor, Senhor, para nos livrar, para nos salvar, para nos conduzir, para nos dar vida nova, Senhor, para nos dar vida nova, Senhor, para iluminar as nossas vidas, os nossos corações, para iluminar as nossas famílias, para iluminar as nossas decisões, né? Para nos dar a verdadeira paz, né? A verdadeira paz. Hoje eu participava da missa e o sacerdote, o padre, dizia que quando a gente quer saber se o Espírito Santo está com a gente, é quando a gente toma uma decisão e a gente fica em paz. Quando a gente fica em paz ao tomar uma decisão, significa que é a vontade de Deus. Que é a vontade de Deus. Quando os nossos corações estão em paz, eu tomei uma decisão e me sinto em paz de verdade, foi uma decisão tomada no Espírito Santo de amor, no Santo Espírito de Deus. É Ele que ilumina as nossas decisões, as nossas vidas, nos livra do mal,
nos livra das trevas deste mundo, do engano desse mundo, das ilusões deste mundo. É Deus, é o Santo Espírito de Deus. E eu clamo, Senhor, o Teu Espírito, para que Tu derrama, Senhor, Teus 7 dons sobre nós. Derrama, Senhor, sobre nós a sabedoria. Derrama sobre nós o entendimento, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, o dom de ciência. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, o temor. Não é temer a Deus, nós não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos é amar a Deus. Temer a Deus de verdade é amá-lo, é respeitá-lo, é reconhecer que Deus existe e foi Ele que criou tudo que existe, que nos deu a vida, que criou todas as coisas. Sim, Senhor, dá-nos os vossos 7 dons, Senhor. Dai-nos, Senhor, os dons, Senhor, todos os 7 dons, Senhor, para que nós possamos, Senhor, caminhar contigo, Senhor, viver contigo, Senhor. Deus, dai-nos, Senhor, a graça, os 7 dons, Senhor. Dai-nos, eu clamo, Senhor, que o Senhor derrama profusamente os Teus 7 dons sobre todas as famílias do Brasil e do mundo inteiro, sobre todos nós. O que somos nós sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus? É Ele que ilumina a nossa vida, é Ele que ilumina os nossos corações, é Ele que transforma as nossas vidas, é Ele que realiza todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos salva, é Ele que nos orienta, é Ele que nos mostra, é Ele que nos conduz, é Ele que nos acode. Eu gosto muito dessa palavra, é Ele que nos acode, é o Espírito Santo de Deus que nos acode em nossas fraquezas, em nossas limitações, em nossas misérias. É Ele que nos purifica, é Ele que nos santifica, é Ele que nos orienta. É o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos ressuscita, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos ressuscita das nossas mortes, das trevas, dos pecados, nos liberta, nos cura, é o Espírito Santo de Deus. Ele, o amor do Pai para com o Filho, o amor do Filho para com o Pai. É o Santo Espírito de Deus, esse amor caridoso que não tem fim, é a caridade perfeita, é a caridade que não tem fim, é o amor de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ó luz divina, ó Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Ó Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Ó Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Eu clamo, Espírito Santo, a vossa bênção, o derramamento dos vossos 7 dons sobre toda a igreja, sobre toda a humanidade, sobre todos os povos da terra. Vem, Espírito Santo, abrasa os nossos corações, ilumina os nossos corações. Orienta-nos, Espírito Santo, queima os nossos corações com fogo abrasador do vosso amor. Ó Santo Espírito de Deus, Paráclito divino, amor do Pai para com o Filho, amor do Filho para com o Pai. Ó Santíssimo Espírito de Deus, que no início pairava sobre as águas e junto com o Pai e o Filho foi Criador de todas as coisas, participou de toda a obra da criação. Bendito seja esse Santo Espírito de amor, esse Santo Espírito perfeitíssimo de amor, o Santo Espírito de Deus, Deus Espírito Santo, todo-poderoso, todo-glorioso, todo-majestoso, todo-bondoso, todo-piedoso, todo-compassivo, ó Santo Espírito de Deus. Ó amor do Pai para com o Filho, ó amor do Filho para com o Pai, tende piedade de nós, tende compaixão de nós, tende misericórdia de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Mãezinha querida, ó Santíssima Mãe de Deus, esposa do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo, roga por nós junto à Santíssima Trindade. Vós que sois a esposa do Espírito Santo, roga por nós, Mãe de Deus, pelas nossas famílias, pela paz no mundo inteiro, paz para toda a humanidade, para todos os povos da terra. Ó Virgem Santíssima, rogai por nós que recorremos a vós. Santíssima Esposa do Espírito Santo, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Senhor, por este entardecer, pelo fim deste dia, ao findar deste dia. Muito obrigado, meu Deus, por todas as obras, por todas as suas obras maravilhosas, por tudo que tu fizestes, por tudo que vós criaste, Senhor, por teres nos criado, Senhor, para vós e nos teres criados uns para os outros, por toda a obra da criação. Muito obrigado, Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Muito obrigado, Santíssima Trindade. Muito obrigado. Louvado seja Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Shalom.